Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de disfunções cervicais, né? O que a gente tem na cervical que pode predispor alguma dor, algum desconforto maior, né? Tem várias alterações que às vezes a gente tem e também não sabe, assim como eu falei, referente à coluna lombar. A primeira delas é costela cervical. Pois é, tem gente que nasce com uma costelinha na altura da cervical. E a cervical não tem costela, né, normalmente, né? Quem tem costela são as vértebras torácicas, né? A área dorsal, todo o tórax, a gente tem lá os 12 pares de costelas. Já na coluna cervical a gente não tem, mas algumas pessoas nascem com uma variação anatômica e apresentam uma costela cervical. E como que ela descobre isso? Em geral, por dor, né? Por desconforto que desce para o braço, né? Um formigamento, dormência constante, e tem alguns testes que o profissional pode fazer em consultório, onde você descobre se tem algum tipo de alteração que mereça ser investigada através de uma ressonância, uma tomografia ou até mesmo uma radiografia local, tá bem? Então tem gente que tem costela cervical. A segunda coisa muito comum é retificação cervical. O que é retificação? A coluna cervical ela tem que ter uma curva que a gente chama de lordose. Ter lordose cervical é algo normal, é algo benéfico, a gente tem que ter uma curva, né? Só que tem gente que tem a curva aumentada, que é uma hiperlordose cervical, tem gente que tem uma curva diminuída ou realmente zerada, né? Não tem curva nenhuma. Quando não tem essa curva, a gente chama de retificação cervical. Por que existe uma curva? Porque a curva ela ajuda a distribuir o peso sobre as articulações. Isso deixa a articulação harmônica. Quando a gente tem uma retificação, a pressão somatória é maior lá na cervical baixa, na área da sexta, sétima cervical, lembrando que temos 7 vértebras cervicais. Então, lá embaixo, na área cervical, você acaba tendo um conflito de carga, né? Gerando uma desidratação, até mesmo uma hérnia de disco lá embaixo, caso sua coluna seja retificada. Então, a retificação ela é causada por uma série de fatores, né? Tem uma correlação tanto com níveis tensionais, alterações posturais, predisposição genética e tal, assim como distúrbios mastigatórios, quem tem o trismo, né, que segura o dente, quem tem o bruxismo, que range o dente, gera um desequilíbrio de cadeias musculares, grupos musculares que acabam afetando a coluna cervical, resultando numa alteração de curva, o que gera muita dor e desconforto, tá bem? Então, mais pra frente aqui eu vou soltar alguns vídeos do que você pode fazer para melhorar a sua curva cervical, melhorar a harmonia articular, para tentar evitar ou minimizar os efeitos caso você tenha algum tipo de desconforto nessa área, tá bem? Obrigado, aguardo vocês no próximo vídeo.